Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área. Tô aqui para falar de crossovers, mas não se enganem, eu não vou falar desse crossover não, é que esse crossover do momento, da moda, do hype, não vai ser minha praia hoje, mas eu explico. Eu comprei, né, esses dois crossovers, né, um pela Marvel, um pela DC, um escrito pelo Grant Morrison, outro pelo Zeb Wells, onde a Marvel e a DC juntam os seus dois personagens mais populares do momento, né, com filmes de sucesso, Deadpool e Batman. E a galera do YouTube faz vídeos, fazendo hype, ajudando a vender essas edições para Panini, com 5 capas alternativas, mas é a mesma história. E os bobões aqui acabam comprando por puro colecionismo, porque as capas são muito bonitas, né? Mas as histórias variam de qualidade, né? A da DC é muito mais legal do que a da Marvel. Mas eu percebi uma coisa quando eu fui guardar, né, essas edições aqui. Eu tenho um canto só de crossovers e esse canto sempre vivia bagunçado porque eu nunca tinha estabelecido uma ordem de organização como o resto da minha coleção. Eu separo por editoras e depois por ordem alfabética, né, por personagens. E crossovers é complicado. É mais de um personagem na capa, de editoras diferentes, então não consegui achar uma ordem lógica. Então toda vez que eu precisava localizar essas edições me dava um trabalho porque eu tinha que olhar um por um. E agora eu resolvi organizar. E aí eu percebi que as pessoas geralmente quando fazem vídeos, comentam na internet, falam ou dos crossovers clássicos ou desses novos, né, que estão aqui surgindo. Inclusive esse aqui é o primeiro crossover entre Marvel e DC depois de 20 anos de um hiato, né? Já vai ter um próximo anunciado, Super-Homem versus Homem-Aranha, agora para 2026. Então eu resolvi falar, pô, o pessoal tem vergonha, né? Ou esquece dos crossovers dos anos 90. Até entendo a vergonha porque tem muito material ruim, mas é uma coisa para se falar e eu não vejo ninguém comentando. Eu falei, vou abraçar essa causa, né? Não é um vídeo de ostentação, né? Eu separei tudo aqui, até porque eu comprei numa fase em que os gibis gringos, né, eram muito baratos, o dólar estava barato, então é o auge do plano real, então eu tenho muita coisa aqui, mas não é motivo de orgulho não, é mais curiosidade mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui as novidades. Então, primeiro, né, quem não sabe o que é crossover, né, numa tradução livre da minha parte, é cruzamento, onde duas editoras juntam personagens para vender um único produto, uma única revista, onde você promove os dois para o público de uma e de outra. Né? É uma ideia excelente, mas não é fácil de realizá-la. Né? Então, o primeiro crossover de Marvel e DC começou em 76, que é o ano do meu nascimento, ou seja, 50 anos atrás, seguido de mais 4, né? Ou seja, 3, seguido de em 81 do Super-Homem e Homem-Aranha 2, Hulk e Batman, e em 82 Novos Titãs e X-Men no seu auge. E aí em 83 viria o aguardadíssimo Vingadores versus Liga da Justiça, que foi cancelado por brigas editoriais, tem até livros que tratam sobre esse assunto. E aí voltar em 94, 93, 94, a unir forças, né, inclusive para tentar combater a concorrência, ficar até o final da década publicando intensamente, intensamente, com tudo que era personagem, alguns que não combinavam nada, até puro deboche. E aí em 2004 foi o último, né, Liga da Justiça e Vingadores foi resgatado do limbo e resolveram contar esse crossover, então é um resgate do que era para ser publicado em 83. E aí a Marvel e a DC, elas duas pararam de fazer crossovers. Mas tanto a DC fez bastante crossover com outras empresas, e a Marvel fez algumas coisas pontuais, se eu não me engano, com a Top Cow, ou alguma coisa do gênero. Enfim, então esse período, né, dos anos 90 passa batida, a galera não comenta, não lembra, não fala. Então vamos lá, vou abraçar. Já contextualizado aí o que é o crossover, é bom lembrar que o crossover requer planejamento, né, por questões tanto de narrativa quanto comerciais. Primeiro você precisa escolher a equipe criativa, são desenhistas, roteiristas, arte finalistas, coloristas, de qual empresa que vai produzir? Vai ser dividido? Ou uma produz, se for produzir dois crossovers, a Marvel fica com uma, a DC fica com outra. Depois de decidido quem é o roteirista, as duas têm que aprovar e ver se está igual, né, o espaço, né? Um personagem não pode aparecer mais com o outro, a história não pode favorecer um mais do que o outro. E também tem algumas questões, né, tipo futebol, né, onde o técnico da seleção, geralmente ele é técnico de um time de futebol, aí quando ele vai para a seleção, ele escolhe um jogador de um time rival do seu time de origem,
para tirá-lo do campeonato, manda para a seleção e o seu time que o contratou ganha vantagem. Então, geralmente tinha isso, você fazia um crossover e escolhia da outra editora um artista que vai desfalcar uma revista mensal de muito sucesso. Então essas questões sempre eram pensadas, né? Se ia fazer falta, e outras questões comerciais. Quem ia distribuir, qual o nome vem primeiro, né? O personagem está divididinho na capa, a proporção de aparição dentro da história, quem vai distribuir, quem vai imprimir. Na época o mercado já estava iniciando, então tinha distribuição em banca, quem ia amargar o prejuízo do encalhe, se encalhasse, quem ia prestar contas. Então chegaram num acordo, nesse primeiro, né, de 76, com muita boa vontade, e aí foram fazendo alguns até que deram uma parada por várias questões de rixa entre editores, mas enfim, para fazer um crossover precisa pensar em todas essas questões. Além disso, tem a questão de republicação. Os contratos são eternos, são temporários, se uma empresa for absorvida por outra, o contrato continua valendo. Como é a forma de republicação em encadernados, é dividido, você pega um bloco para uma, um bloco para outra. Então, tem muitas questões que interferem, né, que atravancam. E eram feitos, né, com espaço de tempo, com planejamento, então se tornavam eventos únicos, né, aguardados pelos fãs. Então, nos anos 90, essa preocupação foi deixada de lado e produziram muita porcaria, sem planejamento, com personagens que não combinavam. Você queria, às vezes, ver os personagens com seus melhores, sua melhor equipe criativa trabalhando num crossover, e você via apenas reba, né? Segundo escalão produzindo um crossover, e decepcionava muita gente mesmo. Então vamos lá, vamos falar agora, já explicado o que é o crossover, como era difícil, vamos passar dos clássicos, vamos chegar lá nos anos 90. Ocorre que tanto a Marvel quanto a DC estavam ameaçadas logo no começo da década, em 91 para 92 para ser exato, a inauguração da Image Comics, que era um estúdio formado sob o mesmo selo Image, mas cada um comandava o seu estúdio, com vários escritores, vários desenhistas da Marvel, né, faziam sucesso, Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, Jim Valentino, fundaram a sua própria editora e logo em seguida lançaram seus quadrinhos, e a procura pelo número 1 explodiu de vendas, né? Afinal eles eram líderes de vendas na Marvel e resolveram levar esse público para os seus gibis. A Marvel e a DC se sentiram ameaçada, a DC mais do que a Marvel, até porque a Image em alguns meses ficou em segundo lugar. Então a preocupação das empresas era muito de sobrevivência, né? Então, só que logo no começo da Image, ela começou com esses crossovers, né? Então eu dividi aqui a minha organização, até esqueci de falar disso. Separei por crossover de editora, depois crossover entre equipes, né? Equipe contra equipe, ou algum personagem contra equipe, e depois de personagens individuais. Uma pilha só de personagens aleatórios e uma só do Batman, né? Porque o Batman desde 89 vivia Batmania, então tudo que era personagem que cruzasse com ele ia ser digno de atenção, e o personagem menos conhecido ia se beneficiar da popularidade do Batman. Então tem muito gibi do Batman aqui. E aqui tá misturado, para vocês verem que a versão gringa e algumas versões nacionais. Eu não tenho tudo de que saiu, tem muita coisa que me falta na coleção, mas o grosso tá aqui. Não é um vídeo de ostentação, né? É um vídeo só de organização de bagunça. Então vamos lá. A Image, quando surgiu, ela também se uniu à Valiant, que é uma editora recém-criada, cujo editor-chefe era o Jim Shooter, que foi demitido da Marvel, se não me engano, em 87, responsável pelos grandes momentos da Marvel, né? Os grandes auges dos personagens nas suas revistas mensais foram sob a direção do Jim Shooter. Ele foi demitido da Marvel, e aí ele foi para uma editora menor chamada Valiant, que tinha uma miscelânea de personagens novos, com alguns personagens antigos com roupagem nova, né? Solar Man, Turok, e por aí vai. E a Image, né, como eu falei antes, era um grupo de estúdios onde tinha que negociar com cada um, e cada um produzia um crossover, né, junto com o personagem da Image, foi dividido, se eu não me engano, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, capa prateada, capa dourada, por equipes diferentes. Então negociou-se com o Jim Lee, Rob Liefeld, para lançar aonde ambas empresas iam se beneficiar dessa curiosidade, né? Já estreando num crossover multiversal, multi-editorial. Só que tiveram problemas, pouca gente lembra desse crossover.
Nunca mais foi republicado, não foi vantajoso para a Valiant, tanto é que depois ela saiu do mercado, mas ela voltou anos depois. A Image não, seguiu em diante. E o problema era justamente os prazos, né? Queimou. Tem um livro que fala disso, sobre a Image, publicado pelo Maurício Muniz, que fala dessa passagem, porque Hobby Life demorava para entregar e isso queimava ele com os distribuidores, né? Mas tinham bons desenhistas e roteiro, né? Apesar da Valiant ter alguns roteiristas razoáveis, a Image não tinha nenhum, né? Então foi um crossover que eu demorei anos para conseguir, mas passou batido para muita gente. E não é difícil de achar, mas é dedinho do pé. E a própria Image, né? Ela encarava assim como crossovers, encontrar seus personagens, porque ela era de um mesmo selo editorial, mas cada um tinha sua liberdade. Então, isso aqui bacana, a Cyberforce da Top Cow e o Wildcats da Wildstorm do Jim Lee fizeram aqui um encontro dos seus personagens, mas na verdade seria um team-up, né? Team-up é um outro conceito, né? Onde um personagem principal, dentro da mesma editora, tem um personagem convidado, dentro das suas revistas de linha, não é um evento. Mas esse encadernadinho aqui que eu comprei na época, só com esse encontro das duas equipes, é bem bacana, bem feito, né? Pôs padrões de histórias da Image, né? A arte tanto do Mark Silvers quanto do Jim Lee estão muito afiadas. Mas ainda antes de entrar nos primeiros crossovers Marvel e DC, a Marvel, acho que em 94, ela comprou uma editora pequena chamada Malibu, que tinha surgido no mercado, lançando uns personagens bem parecidos com os da Marvel, né? A Marvel resolveu comprar sob a justificativa de que esses personagens, de que o núcleo de impressão, colorização por computador, seria benéfico para a empresa. Então ela comprou a empresa como um todo e absorveu seus personagens. E para marcar, né, essa compra, ela fez um crossover, né, da Malibu com a Marvel, né? Esse aqui é um deles, né? Tem outros aqui. Tem mais um aqui que eu mostro mais para frente, mas Ultra Force versus Vingadores, podendo usar a arte do Jorge Pérez. Enfim, a Malibu teve esses crossovers, o Ultra Force teve algumas revistas sob o selo da Marvel e depois entrou no limbo, nunca mais apareceu, né? Então esse crossover é outro crossover esquecido. Esses personagens também são esquecidos e marcou um período onde capa com efeitinho holográfico, né, metalizado, chamava muita atenção. Qualidade também duvidosa, mas dos crossovers da Malibu com a Marvel esse é o mais legal. Depois a DC fez o primeiro encontro individual de Marvel DC depois dos anos 80. Então daqui a pouco eu vou falar sobre os encontros individuais, mas eu vou falar desse aqui. Eu não lembro desse aqui que ano que era, 94, 96, minha memória não me fala. Mas é um encontro em larga escala da Marvel e da DC, né, onde as duas editoras se juntaram num combate de vários personagens semelhantes, mas com votação dos leitores, né? Então tem umas bizarrices, porque tinha um confronto do Lobo, que tem uma escala de poder muito grande, contra o Wolverine, e os leitores, o Wolverine tinha muito mais fãs, e eles votaram para o Wolverine ganhar. É um material que marcou época, né? Todo mundo esperava, foi sucesso de vendas, mas escrita por Ron Marz, Dan Jurgens, que não eram ruins, mas ficou muito aquém. Seguido, né, de continuações, Marvel vs DC Série 2, com esse personagem Acesso, né, que transitava nesses dois universos. Detalhe, né, os primeiros encontros Marvel DC lá, começando com Super-Homem e Batman, com Super-Homem e Homem-Aranha, deduzia-se que o personagem era do mesmo universo. A partir desse Marvel vs DC, a maioria dos crossovers estão de universos separados. Aí sai até uma sequela, que eu nem tenho completo, né? Eu só tenho o 1 e o 2, me falta o 3 e o 4, preciso correr atrás disso. Agora fazendo esse levantamento aqui, com vários personagens de várias épocas diferentes. Enfim. Aí eu já pulo para 2004, né? Eu vou pular os anos 90, é onde saiu o aguardadíssimo retorno do crossover Liga da Justiça e Vingadores, né? Saiu nesse formato, 4 edições. Esse sim é um crossover digno dos primeiros, escrito por Kurt Busiek, que não era o escritor original de Liga da Justiça e Vingadores. Eu não me engano, acho que era o Jerry Conway,
mas o desenhista era o Jorge Pérez que resolveu assumir o retorno para esse projeto e entregou um dos melhores crossovers de todos os tempos, só equiparado ao primeiro Batman e Superman. Saiu no Brasil no mesmo formato, e aí ganharam encadernados e tudo mais. Mas ele marca, né, o último encontro, o último crossover entre a Marvel e a DC. Depois ficou 20 anos sem fazer nada e só voltou agora com o Batman e Deadpool. Outro crossover inter-editoras, esses encontros aqui da Top Cow e com os personagens da Marvel, né? Eu acho que ele saiu também, eu não lembro o ano, mas a Marvel já tinha parado de fazer encontros com a DC, mas com a Top Cow tinha feito algumas parcerias com o Mark Silvers, ele fez muitos trabalhos para a Marvel no começo dos anos 2000, então o Joey Quesada, né, o editor que decretou o fim dos crossovers entre editoras, cedeu aqui pro Mark Silvers e fez alguns encontros que foi publicado no Brasil também, sob o nome de O Reino do Demônio, cujos artistas, a sua maior parte são artistas da Top Cow, né? Então servia de vitrine para os artistas da Top Cow, e aí você acaba conhecendo os personagens, muito vantajoso para a Top Cow na época, né? Que já viviam uma fase não tão boa quanto o seu surgimento, já era anos 2000, mas é uma curiosidade que só com a DC que a Marvel parou de vez. Ela ainda abriu exceção para outras editoras. Então, aqui está separada a coleção. Aqui na edição tive que fazer uma errata. Eu tinha dito que depois do fim dos encontros Marvel DC em 2004, com Liga da Justiça Vingadores, a Marvel continuou fazendo crossover com outras empresas, de fato, com a Top Cow. Aí só que eu tinha mencionado esse crossover aqui, Reinado Demoníaco, mas esse aqui é de 97. Porém, quando o Mark Silvers foi fazer alguns trabalhos para a Marvel, né, algumas atualizações, o seu estúdio ficou à disposição da Marvel, ele voltou a fazer encontros dos seus personagens, né, Witchblade, Cyberforce, Darkness, com os personagens da Marvel, mas eles são de outra data, 2006, 2007, por aí vai. Ele se encontrou pelo menos mais umas 2 vezes, mas não são esses. Reinado Demoníaco é de 97, só para corrigir aí. Valeu, galera. E agora nós vamos para super equipes, né? Tem bastante aqui, não está em ordem cronológica, mas eu separei umas curiosidades, inclusive esses aqui não estão na parte de crossover, estão na parte do Stormwatch, que é Stormwatch versus Aliens. Deixa eu mostrar aqui a capinha. Sai no Brasil pela Pandora Books. E esse é o único encadernado que tem esse material compilado. Por quê? Aliens, né, personagem do cinema, se juntando contra o Wildcats, né, numa luta, né, um crossover de batalha, heróis contra um monstro alienígena. Só que essa história ela marca o fim de uma equipe chamada Stormwatch, que era tipo a SHIELD do universo Image, né, Wildstorm, com personagens poderosos, e o fim dessa equipe seria a justificativa para a criação de uma nova equipe que não responderia a governos nem à ONU, chamado Authority, né, um título muito popular a partir de 1999. Então, no desligar das luzes, esse crossover foi meio que a justificativa para o fim do Stormwatch, né? O Alien destrói tudo, né? E eles são coadjuvantes na história, a história é contra o Wildcats, mas os principais personagens lá são mortos, e os que sobram se juntam a novos e formam o Authority. Porém, né, foi um acordo temporário com a Wildstorm, antes dela ser absorvida pela DC Comics, e aí quando foi absorvida pela DC Comics, o contrato não se renovou. Então quando ainda estava com esse título só da Wildstorm, sem a logo da DC, pôde ser republicado. Quando a Wildstorm foi comprada pela DC, o acordo foi desfeito. Então, o único encadernado que tem esse crossover, e é um problema, né? Porque, como eu falei, as histórias, geralmente de crossover, elas são autocentradas, né? Elas não criam consequências para as revistas mensais. E essa aqui não, mais do que consequências para a revista mensal. Esse confronto com o Aliens é a justificativa para a criação de um título mensal. Então, quando você pega os encadernados de Stormwatch, você fica sem entender, né? Tem que ter um texto explicativo, mas a história você não vai ler. Saiu no Brasil, e nos Estados Unidos a única vez que foi encadenado foi aqui. E continuando sobre super equipes, né? Aí várias super equipes, os títulos X, né? A Image tinha um gibi muito bacana chamado Gen 13, né? De adolescentes. Então, e também tinha o seu título juvenil, né? Uma sequência dos Novos Mutantes, a Generation X,
que inclusive virou um filme, um telefilme nos anos 90. Então resolveram fazer encontro, né, das duas equipes com... Aqui são a Generation X, Gen 3 e Generation X, e o inverso, né? As duas saíram aqui no Brasil pela Metal Pesada. Eu só tenho a versão da Gen 13 em destaque, né, pela Image, a gringa, né? Então vamos lá. Além disso, né, temos Spider-Man, né, personagem que agrada muito o público juvenil. E aí o Gen 13 também se encontrou com o Homem-Aranha. História esquecível, eu não lembro nada dessa história, mas arte muito bonita, publicada no Brasil pela Abril, né? Abril Jovem. E eu tenho edição gringa aqui bonitinha. Os Gen 13 eram tão populares que também se encontraram com o Super-Homem. Super-Homem Gen 13, aqui uma série pela Abril em 3 partes. Aliás, desculpa, essa é a versão gringa, né, em 3 partes, e saiu aqui de uma vez só pela Mitos, né, editora, num formato que eu chamo de paraguaio, né. Os desenhistas da época, né, que chamavam atenção, o capa do Campbell, mais arte do Bermejo, roteiro do Adam Hughes. Aí o Gen 13 continuou tão popular que se encontrou com uma equipe nada a ver, que é o Quarteto Fantástico. A única similaridade, né, é que ele tinha um personagem chamado Queimada, que era um similar do Tocha Humana. Então alguém achou interessante unir esses dois personagens. E tinha uma fortuna, então tinha algumas similaridades, mas o público não era o mesmo, né? Então só aqui na gringa, no formato americano, óbvio, e no Brasil, um formato pela Pandora também. A Pandora publicava nos dias finais de abril e antes da Panini assumir. A editora Pandora lançou muito material que a Abril não pegava, né? Aí chegamos num bem inusitado, porque começaram a surgir encontros de personagens do cinema com super-heróis dos quadrinhos. Então tem esse aqui também, pela Mitos, Liga da Justiça e Predador. Esse aqui eu não tenho gringo, só o nacional. Aí depois temos Liga da Justiça e o Wildcats, né? Com a formação do Grant Morrison, né? E desenho do Val Semeiks. E o Wildcats com a sua formação quase única, né? Clássica. E a fase da Liga do Morrison. Bem bacaninha esse crossover, né? Eu lembro que eu gostei bastante. E no Brasil sai pela editora Mitos nesse formato, né? Que eu chamo de paraguaio. A Liga da Justiça estava bem popular, né? Aqui com a Witchblade, personagem que estreou da Topical no subselo, nesse formato. Eu não tenho gringo, mas tem o formato paraguaio aqui da Mitos. História totalmente esquecível para mim. Aqui chegamos no Team X e Team 7. Olha, explicar isso aqui vai ser difícil, hein? Os personagens, quando o Wolverine, antes de perder a memória, ele tinha um grupo de missões suicidas junto com o Dente de Sabre, uma galerinha. Foi explorado num dos filmes dele, né? E o Team 7 era uma equipe antecessora aos Wildcats de personagens também quase sem poderes, mas eram personagens interessantes no sentido militares, né? Então tinha um personagem de Death Blow, inclusive eu tinha que ter separado esse gibi aqui. História do Death Blow só com o Wolverine, né? Eu vou separar isso aqui, que isso aqui tem que estar nos individuais. E por fim, o Wildcat X-Men, né? 4 partes separado por era, né? Silver Age, Golden Age, Dark Age. Onde os personagens, não como um grupo, mas individuais, se encontram ao longo da história. Foi muito aguardado, né? O desenhado pelo Travis Charest foi muito bacana. Eu comprei tanto a gringa quanto a nacional. Esse do Travis Charest e do Adam Hughes foi muito bem recebidos na época. Só esse último aqui, da Era das Trevas, né? Esse eu não gostei não, eu lembro que eu não gostei. Mas marcou um dos últimos encontros dos X-Men aqui. E é interessante, né? Porque o Jim Lee fez sucesso nos X-Men, então era muito aguardado. Foi o seu trampolim para o sucesso, então que os X-Men encontrassem com a sua equipe própria, né? Na Image, mas não houve um encontro assim em larga escala com equipe contra equipe. Isso ficou faltando, ficou devendo. Mais um encontro, 2 encontros da Malibu, né?
que eu falei, Ultra Force e Vingadores. Então tem Exilados, X-Men e Homem-Aranha e Ultra Force. Saiu aqui no Brasil pela Mitos também, né? Passou batido isso aqui na época, o pessoal achou que a Mitos talvez publicasse os gibis próprios da Malibu, mas a Malibu não sobreviveu nem nos Estados Unidos, então só foi o crossover mesmo. E aqui um dos piores, né? O Rob Liefeld fez sucesso desenhando a X-Force, e aí quando ele foi para a Image fundar sua própria editora, ele criou o Youngblood, que era uma cópia. Então nada mais natural do que ter Youngblood versus X-Force. Deixa eu mostrar aqui, tirando o brilho, né? Tem a versão nacional da Abril, e eu tenho as duas edições, né? Porque aqui, acho que no Brasil só publicou uma, mas nos Estados Unidos foram duas. Youngblood X-Force, X-Force Blood. Eu tenho essa aqui autografada pelo Roger Cruz nos anos 90 mesmo, em 97. Ali juntaram um grupo chamado Wetworks, nossa, do Will Sportacia, que desenhava o X-Factor, fundou a Image, criou esse personagem no seu começo, depois ele caiu no ostracismo. Aí juntou com a personagem Vampirella, ou seja, o desconhecido se juntando com a desconhecida, cada um produziu, né, a editora da Vampirella produziu uma versão e a Image produziu outra. Aí tem outra coisa aqui que nem é para ser considerado um crossover, né? Seria um team-up, mas é feito pelo Alan Moore, né? Wildcats versus Spawn. Se você considerar que os estúdios não são editoras, então é um crossover. Se vocês consideram que ambos pertencem à Image, seria um team-up. Mas a curiosidade é que ele é escrito pelo Alan Moore. Mas é um trabalho menor do Alan Moore, né? Precisava pagar as contas na época. Enfim, esses aqui são os crossovers de equipes, né? Ou personagem com equipes. E aí finalmente chegamos no Batman. Tentar... a pilha é bem grandinha. Então vamos lá. Batman e Darkness, pela equipe criativa do Darkness, né? O Mark Silvestre. Também não lembro da história, publicada pela Abril. Só tem a versão nacional. Também a versão nacional Batman e Danger Girl, né? Que é uma historinha de espionagem da Image, né? E também, esquecível, publicado pela Abril. Aqui um bacana, um dos primeiros crossovers Marvel DC dos anos 90, é esse Batman Capitão América, pelo John Byrne. John Byrne, que era um excelente desenhista, excelente escritor, ele resolveu fazer esse crossover do Batman com o Capitão América, mas se passado nos anos 40, né? Quando surgiu o Capitão América, nos anos 40, e o Batman surgiu em 38, mas óbvio, né? O Batman tem sempre revisionismo, então ele é um personagem narrativamente nos tempos atuais, mas aqui ele encara o personagem, o original, o Batman surgido na Segunda Guerra, então é passado na época original do Capitão América, e é muito bacana, com muito respeito à história, muito fanservice, e óbvio, muito bem desenhado. Aqui a editora Mitos, né, concorrendo com a Abril, publicava tudo que era do Batman que a Abril não queria, então publicou esse aqui, Batman vs Aliens, o personagem do cinema, que é até bacaninha, mas esquecível. Aqui tem dois Batman e Demolidor, né, um da Marvel, pela ordem dos nomes, né, ambos muito ruins, vou ser sincero. Eu acho que as pessoas na época esperavam o Frank Miller, que desenhou os dois, escreveu os dois nas suas fases áureas, então seria digno, né, e aliás, já perdeu o momento de fazer isso, mas um pelo DJ Chichester e Lucky McDaniel, né? Lucky McDaniel, Dave McDaniel, eu não lembro desses desenhos. É o desenho que fez Asa Noturna, né? Nessa versão da Marvel aqui. A arte eu gosto, mas Chichester, que escreveu o Demolidor, se não me engano, na fase da armadura. São personagens bem parecidos, renderia uma boa história, mas nenhuma nem outra. A outra aqui pelo Eduardo Barreto, o Alan Grant, né? Que era o escritor habitual do Batman nos anos 90. Tem só a versão gringa do Daredevil Batman, mas eu não lembro muito das histórias, confesso para vocês. Depois, né, Batman vs Grendel, né? Isso aqui é a versão gringa, em 2 edições. Não saiu esse primeiro encontro no Brasil, só saiu o segundo, né? Eu tenho aqui tanto o gringo, do segundo encontro, que é um personagem assassino, que se encontra com Batman. Só são equivalentes no visual, mas não na sua proposta.
Aqui é a versão nacional da Mitos, se eu não me engano. E depois saiu até encadernado, né? Mas o primeiro encontro ficou inédito no Brasil. Depois, um encontro bem inusitado, um encontro triplo, né? Batman, Hellboy, Starman. Starman e Batman do mesmo universo. E o Hellboy da Dark Horse, com arte do Mike Mignola, né? E aqui saiu numa versão da Mitos também no formato paraguaio. Além disso, tem vários encontros do Batman com o Juiz Dredd que eu tenho na minha coleção, mas elas são todas separadas na parte que corresponde ao Batman. Mas eu peguei aqui só para mostrar, porque saíram quase todos os encadenados, que são 5, aliás, todos os encontros, né, todas as edições do Batman e do Juiz Dredd. Então isso aqui é uma versão gringa que compila todos. Tem um encadenado nacional da Panini, mas eu tenho só a gringa aqui. É muito bom, principalmente o primeiro, né? Gosto bastante. Se eu não me engano, é desenhado pelo Simon Bisley. Se eu não me engano, eu tenho uma versão de Portugal grandona. Mas eu não ia pegar elas porque já tem bastante coisa aqui para mostrar. Esse sim vale a pena. Personagem da Inglaterra, que é um policial doidão, e ele se encontrando com o Batman rende bons momentos, né? E, curiosamente, o Alan Grant escrevia as histórias do Juiz Dredd na Inglaterra, e nos anos 90 ele foi para DC dar uma revitalizada no Batman na segunda Batmania, então tinha tudo a ver ele fazer um crossover entre seus personagens que ele escreveu melhor. Depois disso não, né? Tá fora de ordem. Tem uma coisa que eu achava bem ruim, que eram os crossovers, que você pegava o momento que o personagem estava passando. Então tinha umas coisas que você falava, nossa, não é essa versão do personagem que eu quero ver, mas tinha que respeitar o momento. Então o planejamento era feito apressado, então o Batman, não, esse aqui, Batman e Justiceiro, o primeiro crossover, Batismo de Lago de Fogo, é contra o Azrael. Se eu não me engano, essa é a versão da DC. A DC queria promover o Azrael Batman, então fez o Justiceiro se encontrar com essa versão do Batman. E a versão da Marvel Comics, né, com arte do Romitinha, já era o Batman oficial Bruce Wayne de volta ao manto. Então isso aqui... Mas ambas são histórias fracas, mas isso aqui eu achei um despropósito, né? Você não encontra os dois personagens com um substituto, você tem que se encontrar com o personagem principal. Não precisa passar no mesmo tempo que está passando nas revistas mensais. Até porque não havia consequência das histórias dos crossovers nas revistas mensais, né? Então isso é um erro estratégico incrível, né? Batman Coringa, né, que não é um crossover, mas contra o Máscara, personagem do cinema que tinha histórias em quadrinhos, né? Inclusive Pocket Nankin lançou os quadrinhos originais do Máscara no Brasil alguns anos atrás. Então tinha tudo a ver o Coringa, né, com o Máscara, né? O Batman deve ser um coadjuvante. Eu li na época, apagado da memória, só tem a versão nacional da Abril. Há um encontro muito esperado, né, em duas partes também, que a história era burocrática, mas não ruim. Batman, Spider-Man, Spider-Man e Batman, né? E eu gosto mais da versão da Marvel, né, desenhada pelo Mark Bagley, né, desenhista do Homem-Aranha Ultimate original. E essa aqui do J.A. DeMatteis e Graham Norton. São personagens com bastante apelo para o público, os mais populares dos anos 90, de cada editora, mas essa história não ficou na memória. Um bem bacana, que é o primeiro Batman versus Spawn, essa versão da Image, né? Foram duas, né? Uma da DC e uma da Image, desenhada pela McFarlane. Inclusive tem uma sequela, né, na história. O Batman coloca o batirangue no rosto do Spawn, e essa cicatriz permanece nas histórias mensais sem ser mencionada, né? Tem a versão gringa e a versão da Abril. Igualmente, recentemente, não sei que ano que saiu, mas acho que uns 2 anos atrás. Spawn versus Batman, Batman versus Spawn. Na verdade, isso aqui são os encontros originais, desculpa. O encadenado com os dois encontros anteriores dos anos 90 e esse recentezinho aqui com o McFarlane produzindo e o Greg Capullo. Um personagem que não é Marvel nem DC, Batman vs Spirit, né? Uma pena que o Will Eisner não está vivo, seria muito legal no traço dele, mas o Jeff Loeb e o Darwin Cook mandam muito bem, recomendadíssimo. E um dedinho do pé aqui, mas é legal pelo inusitado, que é o Batman e o personagem dos pulps do cinema e também das histórias em quadrinhos, né? Batman vs Tarzan, com Ron Mars, como eu falei, um escritor mediano,
e arte do Igor Corday, que desenhou os X-Men na fase do Grant Morrison, e naquelas edições ele desenhava muito mal. Aqui eu não lembro se ele é tão bom. Publicado pela Mitos Editora, vale pela curiosidade, né? Não entendo as similaridades entre os dois personagens. Então, isso é só Batman. Então agora nós vamos... Deixa eu pegar aqui. Personagens individuais sem ser o Batman, né? Calma, galera, o vídeo já tá acabando. Vamos lá. O Azrael, né? Versus o Ash. O Azrael foi criado pela dupla Joey Quesada e Jimmy Palmiotti, dentro da DC, e ele trabalhava na sua própria editora, não lembro qual é o nome da editora, que tinha o seu próprio personagem. Então, como ele criou esse personagem da DC, autorizaram fazer esse crossover entre os dois. Mas o Ash, né, caiu no esquecimento, o Joey Quesada foi pra Marvel e nunca mais fizeram nada com esse personagem. Mais um crossover, né, da Marvel, da Malibu, Conan versus Rúnico, personagem demoníaco, e também Venom versus Rúnico, vilão contra vilão. Essa capa aqui do Barry Windsor Smith está maravilhosa. Mas é só isso. Um dos crossovers mais legais. Lembra que o John Byrne fez o encontro Capitão América e Batman? Ele fez os dois maiores inimigos cósmicos da Marvel e da DC se reunirem. Darkseid e Galactus, The Hunger. Muito bacana essa história, viu? E entraria facilmente no contexto das histórias dos novos deuses que ele fazia na época. E ele também ele fez histórias do Quarteto Fantástico nos anos 80, então manja muito dos dois universos. E aqui no Brasil, publicado pela Abril. A Mulher Gato estava em alta popularidade nos anos 90, até com um gibi próprio, desenhado pelo Jim Balent. Então, um personagem com sex appeal se juntou com a Vampirella, outra personagem com sex appeal. Mas não lembro de ninguém pedindo republicação desse material. Um gibi bem sexista, né? Daredevil She, uma personagem super independente, né? Ligada a ninjas e tudo. Então faz sentido, né? O encontro dela com o Daredevil. Se não me engano, a equipe criativa é a que produz essa personagem She. Aqui temos um crossover, mas deveria ser um team-up, né? Entre editoras, mas é na revista mensal do Savage Dragon contra o Hellboy. Olha que curioso, né? Eu considero isso um crossover, um team-up? Bem bacana. Aqui já é um crossover, né? Uma revista única do Savage Dragon contra as Tartarugas Ninja, desenhada pelo criador do Savage Dragon. Olha, isso aqui, eu não sei quem pediu isso aqui. Gladiador, da Guarda Imperial de Shi'ar, versus o Supreme. Gladiador era tipo um super-homem genérico da Marvel, né? Que já rivalizou com os X-Men, com o Quarteto Fantástico. Não é um herói com revista própria, pelo menos até então não era. Mas ele se equiparava ao Super-Homem. E o Supreme é uma cópia do Rob Liefeld para a image do Super-Homem. Inclusive tem um arco de história muito bom, né? Do Alan Moore, que revitalizou o personagem e pôde prestar homenagem às histórias clássicas do Super-Homem. Então resolveram, pega um genérico da Marvel do Super-Homem, o genérico da Image e faz os dois se encontrarem. História totalmente pensável, só publicado nos Estados Unidos. E ela é desenhada pelo Ed Benes, um brasileiro, né, na época que os brasileiros estavam começando a despontar no mercado americano. O primeiro crossover, antes do Marvel vs DC, se eu não me engano, eu sempre confundo se é 94 ou 96, eu acho que é 96. O primeiro crossover, antes daquele encontro em larga escala, foi esse aqui, Green Lantern vs Silver Surfer, e aquelas coisas, o momento de cada personagem tinha que ser respeitado. Então, o Lanterna Verde que todo mundo queria ver, contra o Surfista Prateado, seria o Hal Jordan. E nesse momento, o Hal Jordan estava afastado, virou um vilão, e o novo Lanterna Verde precisava de projeção. Então esse crossover, apesar de ser muito bem produzido pelo Ron Marz, desenhado pelo Darryl Banks, que eu adorava o design desse Lanterna Verde novo, né? E também eu queria ver, além do Lanterna Verde Hal Jordan, o Surfista Prateado nos anos que ele estava preso na barreira de Galactus. Geraria uma história muito mais legal. Mas, beleza. Marcou a minha entrada nas revistas importadas, né? Comecei a colecionar, assinar revistas lá na metade dos anos 90. Então, essa foi a minha primeira edição. E o Brasil publicou também pela Abril. Aí um crossover do Lanterna Verde contra o Aliens, né? Que eu não lembro da história, mas tem todo sentido, né? O monstro espacial contra o policial espacial. Mas, de novo, a mesma sensação de incompleto, porque era o Kyle Rayner e não o Hal Jordan. Hellboy e o Ghost, né, uma personagem
também do seu próprio criador, também da Dark Horse, né? Então não seria um crossover, seria um team-up. Não, mas não é na revista própria. É um crossover mesmo. Ah, esse é bem bacana. Hulk versus Pete. Na longa fase que Peter David escreveu Hulk, a fase melhor desenhada era o do Dale Keown. E ele, inclusive saiu o Omnibus aqui no Brasil da fase dele, foi o melhor visual do Hulk foi nessa fase. E óbvio, né? O artista resolveu ir para a Image, criar seu próprio personagem, The Pete, que era um monstrão controlado por um garotinho, né? Exatamente chupinhado do Hulk. E aí ele foi convidado a fazer o encontro do seu personagem cópia com o original. Esse material inédito no Brasil é uma historinha simples, mas muito divertida, né? Como tudo que o Peter David fazia. Mas no Brasil foi ignorado. Ah, Lobo e Juiz Dredd, né? Que era um personagem... Lobo, histórias nonsense, né? Escritas pelo Alan Grant. E contra o Máscara, né? Nonsense com nonsense. Mas confesso, eram divertidas essas histórias, mas eu não tenho muitas memórias do conteúdo, não. Vou ficar devendo. Personagem de filme contra personagem de filme, né? A Mythos publicava tudo que aparecia, Alien vs Predador. Quem imaginar que depois de anos ia sair filme disso, né? Que eu confesso, eu até hoje não assisti, mas eu lembro de ter lido isso aqui e gostado. Aqui é uma história de balde, né? Alien vs Predador versus Exterminador do Futuro. Realmente não lembro de nada dessa história. Publicado pela Mythos. Escrito por uma equipe bem desconhecida, né? Passo. Nossa, isso aqui faz menos sentido. Né? Tarzan versus Predador. Eu tinha que colocar uma seção só de Predador. E aqui atrás, também da Mythos, Juiz Dredd versus Predador. Se vale a pena? Ah, eu não vou recomendar isso pra vocês, não. Ó, como eu falei, Predador tá em todas, né? Predador, Witchblade, Darkness e Aliens. Meu, isso é tão ruim que eu não lembro nem de ter lido isso aqui. Formato paraguaio, tá na coleção por puro completismo. Pode me chamar de verme. Ah, esse aqui fez sentido. Eu li há muito tempo atrás, né, nos anos 90, nunca mais li, mas eu gostei bastante. Exterminador do Futuro versus Robocop. Faz todo sentido esse plot. Escrito pelo Frank Miller, desenhado pelo Walter Simonson. Se o futuro do Exterminador do Futuro é as máquinas dominando os humanos, quem iria enfrentá-los? Um humano transformado em máquina. Bem bacana. Isso aqui merecia uma republicaçãozinha. Eu acho que saiu nos Estados Unidos, não me engano. Putz, isso aqui é dedinho do pé. Backlash, um personagem genérico da Wildstorm, desenhado pelo estreante Bert Ruff, né, que fazia sucessinho na época. Ele juntou com o Homem-Aranha. Todo mundo esqueceu disso, eu inclusive. As duas edições gringa. E saiu numa edição única. Não, duas edições aqui também no Brasil. Pela Editora Abril, que estava numa fase publicando tudo que é da Image. Dedinho do pé, galera. Aliás, aqui a sequência é dose, né? Homem-Aranha versus o Badrock, que é um genérico do Coisa do Rob Liefeld. E eu, como verme, tenho a edição especial. Saiu as duas histórias lá na gringa. Saiu numa única aqui no Brasil. Gente, vergonha de ter isso aqui. Mas completismo é fogo, né? Ah, Super-Homem versus Alien. Faz tanto sentido quanto o Exterminador do Futuro e o Predador. O alienígena protetor da Terra, protegendo contra uma raça alienígena mortal, né? Muito bem desenhada pelo Kevin Nolan e roteirinho médio do Dan Jurgens, né? Que fazia as histórias do Super-Homem na época. Essa aqui eu confesso que eu não lembro. Super-Homem vs Exterminador do Futuro. Ela foi produzida, nem tá aqui na capa, mas a capa é bonita, gente. Mas eu não lembro dessa história não, confesso. Foi publicado pela Editora Abril, olha aí. Ah, isso aqui eu lembro que era nos últimos encontros da Marvel e da DC. Acho que é no final dos anos 90. Hulk versus Super-Homem. Esse sim faz mais sentido do que o Batman contra o Hulk. Personagem com força física. Se eu não me engano, é desenhado pelo Steve Hood. A história, o roteiro eu não me lembro, mas a arte era muito bonita, viu, gente? Mas era no apagar das luzes dos crossovers, né? Então eles não colocaram muito empenho nessa história. Outro aqui que eu não lembro, inclusive eu até anotei, eram em 3 edições, só tem uma, preciso achar isso aqui. Publicado pela Atitude, uma editora bem pequenininha, herdeira de uma outra que faliu. Super-Homem vs Madman, né? Super-Homem contra um personagem alternativo, independente, do grande Mike Allred. Deve ter
surgido uma história bem legal, mas é história para não ser levada a sério, né? Essa aqui é diferente do Lanterna Verde versus o Surfista Prateado. Essa aqui é a melhor versão do Super-Homem contra o Surfista. Pena que a arte é do Ron Lim, mas o Ron Lim desenhou uma fase bacana do Surfista, então faz sentido. Mas, gente, eu não lembro nada do roteiro. É o Jorge Pérez? É um Pérez aqui. É, Jorge Pérez. Você não marcou a minha memória. E aí, na gringa, e versão nacional da Abril. Olha, o Tarzan não se encontrou com o Batman? Se encontrou com o Super-Homem também. Deixa eu mostrar aqui. Tentar mostrar sem a luz estourando. Uma edição, Pandora Books, Chuck Dixon e Carlos Meglia. Gente, tem coisa que você pergunta pra quê, né? Ah, meu Deus. Tomb Raider, personagem dos games que virou filme, muito popular. Uma Indiana Jones feminina encontrando a Witchblade. Faz sentido, né? Mulher contra mulher. E eu acho que o estúdio da Topical produzia algumas histórias da Tomb Raider, então aproveitaram que eles estavam produzindo e fizeram um crossover. Então é aquela coisa, a personagem mais popular atrai atenção para a menos popular, pelo menos nessa mídia, né? Obviamente pelo artista da Witchblade, então o produto estava em casa. Ah, eu tinha passado pelo Braddock e o Homem-Aranha, e agora Braddock e Wolverine. Lembra que eu coloco na ordem alfabética do principal personagem, e são os da Marvel, né? Essa aqui é a edição gringa. Por que eu tenho isso, meu Deus? E a edição nacional? Não, contrário. Essa é a nacional da Abril e essa é a gringa. Com os piores artistas do estúdio do Rob Liefeld. Gente pior do que ele. Acreditem. Tinha. Ah, e Wolverine e Justiceiro, nem sei porque tá aqui, porque são personagens da mesma casa. Eu preciso achar um lugar para colocar ou deixa aqui mesmo. Ah, dane-se. Ó, lembra que a versão nacional do Death Blow e Wolverine? Aqui no Brasil saiu numa única edição e aqui saiu em duas. Nossa, a arte disso aqui é muito bacana, gente. Pena que esse personagem sumiu, Death Blow. Mas é escrito pelo Warren Weisenfeld e Richard Bennett. Cara, é muito legal essa arte. Todo no traço limpo, né? Parece a linha clara, europeia, misturada com estilo japonês. E a história é bem bacana. Eu tenho boas lembranças disso aqui. Ah, esse aqui é bem inusitado. Produzido pela Valiant, né? X-O Manowar e Iron Man, dois personagens com roupa tecnológica, totalmente faz sentido. E eu lembro que eu acho que saiu um jogo disso aqui. Então é um crossover multiplataforma, mas posso estar enganado. Ah, e por último, eu lembrei que estava aqui atrás Shattered Image, né? Crossover entre vários personagens da Image. Aí eu acho que é quando os personagens da Topical voltam para a Image e os do Rob Liefeld saem da continuidade. Então eles fazem um ajuste, tipo Crise nas Infinitas Terras, unificando numa terra só, ou algo assim. Infelizmente, eu só tenho as edições 2 e 4, me faltam a 1 e a 3, escrita pelo Kurt Busiek, então com certeza não é algo a ser jogado fora. Mas esse conceito de universo compartilhado da Image ficou no meio do caminho, né? Foi uma tentativa, mas não vingou. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham matado a curiosidade, né? Quem viveu essa época pode relembrar, né? Ou amargar as memórias. Esse material realmente, a maior parte não será republicado. Porém, apesar da qualidade duvidosa, foi uma base de treinamento para muito roteirista bom, muito desenhista bom, mas essas histórias ficaram no esquecimento e quem persiste mesmo firme e forte é a Marvel e a DC. O resto, né, luta para sobreviver no mercado. E agora com a onda de crossovers retornando, será que a Marvel e a DC vão continuar aí se unificando com editoras menores? A DC a gente já sabe, tem se encontrado ao longo do ano com personagens da Bonelli, da Hanna-Barbera, da Looney Tunes, até com a Maurício de Souza Produções. Então a DC nunca descartou os crossovers. A Marvel que tinha dado um tempo, mas agora ela resolveu apostar de novo e tentar colocar bons escritores, bons desenhistas, mas já no Batman e Deadpool já não achei um comprometimento tão grande com essa qualidade lá dos primeiros crossovers. Então é isso, galera. Espero ter ajudado. Joinha, joinha e até o próximo vídeo. Valeu!